Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, bons estudos. Daremos continuidade no nosso assunto sobre Tribunal do Júri. Hoje nossa terceira aula sobre Tribunal do Júri, né? Nós estudamos a primeira e a segunda aula falando mais especificamente da parte dos jurados, né? Uma parte mais geral. E agora nós, a partir desta aula, estudaremos o processo em si, o desenrolar do processo no Tribunal do Júri, né? Porque os senhores serão questionados sobre jurados, né? Serão questionados sobre os requisitos para ser jurados, serão questionados sobre o processo, serão questionados sobre o conselho de sentença, serão questionados sobre os recursos que utilizam-se num crime doloso contra a vida, ou melhor, num procedimento do Tribunal do Júri, seja qualquer concurso que você for fazer nessa área, principalmente no concurso do Poder Judiciário. Então, nossa terceira aula, Tribunal do Júri, parte 3, vamos lá? Hoje nós estudaremos, então, a instrução preliminar, né? A acusação e instrução preliminar, chamado de iudício accusationis. Olha só, pessoal, o que é isso, professor? Só para você ter uma ideia, né? Vai para o Tribunal do Júri, ou vão para o Tribunal do Júri, os crimes dolosos contra a vida, né? Homicídio, seja ele na forma tentada ou consumada, infanticídio, aborto, auxílio ou instigação ao suicídio, os crimes dolosos contra a vida. Muito bem. Quem julga esses crimes são os jurados, ou seja, é o povo, né? É um conselho de sentença formado por 7 integrantes do povo. Por isso que fala Tribunal do Júri, né? Julgamento popular, né? Muito bem. Só que para o réu chegar lá e sentar na frente dos jurados, tem todo um procedimento. Passa-se por fases. E a primeira fase, e essas fases, melhor dizendo, são duas. Nós temos duas fases, por isso que fala procedimento escalonado. O Tribunal do Júri é um procedimento escalonado, onde nós temos a primeira fase e nós temos a segunda fase. Muito bem. A primeira fase é a instrução preliminar, é o judício, né, ou iudício accusationis, né? E depois vem a fase do plenário, né? O mérito, onde será julgado pelos jurados. Aqui nesta fase, não atua jurado. Não atua jurado. Aqui, nesta fase, quem conduz é um juiz singular, tá? Esse juiz singular é o responsável para instruir o processo, vai ouvir as testemunhas, e quando chegar no final da primeira fase, esse juiz singular, se entender que há indícios de autoria, se entender que há prova da materialidade de um crime doloso contra a vida, manda o sujeito para o Tribunal do Júri, manda o réu para ser julgado no Tribunal do Júri. Estudaremos agora esta primeira fase, ok, pessoal? Estudaremos agora esta primeira fase. Quem conduz esta primeira fase? Os jurados. Falso. Esta primeira fase é de atribuição do juiz singular. Você que está me ouvindo, você passou no concurso, você é juiz de direito. Você pegou um processo de um crime doloso contra a vida, no homicídio, para você conduzir. Você vai conduzir esse processo. Só você, não tem jurado, não tem ninguém, tá? Só você vai conduzir esse processo até após a audiência, você vai dar uma sentença, chamada sentença de pronúncia, né? E esse processo prossegue já agora no Tribunal do Júri. Agora, cuidaremos da primeira fase, de responsabilidade de um juiz de direito, de responsabilidade do juiz togado, tá certo? Por isso chamado de juiz singular. Frequentemente nós vamos falar nisso aí, juiz singular, juiz singular. Você já sabe que é a primeira fase do Tribunal do Júri, tá certo? O que esta primeira fase, senhores, esta primeira fase, ela tem que ter uma duração no máximo de 90 dias, ó, cuidado, isso cai para você. A fase do sumário da culpa, né? A fase do judício accusationis,
deverá terminar no prazo de 90 dias, tá certo? 90 dias. Este período, ele começa com a denúncia e vai terminar com a pronúncia do sujeito. Pronúncia, na verdade, é uma decisão que manda o cara para o tribunal do júri, né? Reconhece que há a prova da materialidade e tudo indica que o fulano de tal praticou esse crime doloso contra a vida, esse homicídio, esse infanticídio, esse aborto, etc. Tá certo? Esta fase, então, o prazo dela será de 90 dias. O sujeito está preso, não conseguiu ser pronunciado, o juiz não conseguiu pronunciá-lo, chegar ao final da primeira fase. Dentro de 90 dias, a consequência é, relaxar a prisão e soltar, porque a lei é clara. O prazo deve ser de duração de 90 dias no máximo, tá bom? O que acontece nessas fases? É isso, nesta primeira fase, vão questionar você. O que acontece? Quais são os atos dessa primeira fase? Simples, o oferecimento da denúncia. Começa com o oferecimento da denúncia. Sim, né? O Ministério Público oferece a denúncia, ou o querelante oferece uma queixa. E aí segue o processo, tá certo? Após o oferecimento da denúncia, né, o juiz vai receber a denúncia. Recebimento da denúncia. Se perguntarem para você, qual recurso cabível contra a decisão que recebe denúncia no tribunal do júri? Não tem recurso. Não tem recurso. Não há recurso. A decisão que recebe é irrecorrível. Pode marcar tranquilamente de olhos fechados. Decisão que recebe denúncia no tribunal do júri, irrecorrível, né? Poderá até ser possível impetrar habeas corpus, mas habeas corpus não é recurso, tá bom? Após o recebimento do recurso, o juiz determina a citação do réu. Citação, nós já estudamos, é o ato pelo qual o réu é informado da existência de um processo, oportunizando a ele o direito de defesa. Muito bem. Após a citação, que você sabe, nós já estudamos a espécie de citação pessoal, por carta precatória, por carta rogatória, por edital, por hora certa, né? Após a citação, vem a defesa do réu, né? O advogado faz uma defesa no prazo de 10 dias a contar da citação. Qual é o prazo para a defesa, para o réu responder à acusação? É a primeira oportunidade dele se defender. 15 dias, falso. 30 dias, falso. 10 dias se estiver preso, falso, independente de estar preso ou solto, né? O prazo será de 10 dias, independente de preso ou solto. Muito bem, tá? Após oferecer a defesa, o Ministério Público dá sua manifestação sobre a defesa apresentada. Por exemplo, o advogado juntou documento, juntou passagens, demonstrando que o sujeito não se encontrava no local do fato, alegou uma preliminar, uma prescrição. O Ministério Público será ouvido sobre a defesa, tá? Em seguida, o juiz, colhendo a manifestação das partes, ou seja, já com a defesa e já com a manifestação do Ministério Público, manda realizar, ou seja, a realização de diligências e inquirição de testemunhas. Opa! Agora, já ofereceu denúncia, já recebeu, citou, defendeu, teve a resposta do Ministério Público, o juiz vai produzir as diligências, pedido pela defesa ou pela acusação, né? A acusação faz esse pedido, inclusive, no oferecimento da denúncia. Aí, marca também a audiência para ouvir todos os envolvidos, ou seja, vítima, se possível, por exemplo, uma tentativa de homicídio, né? As testemunhas, peritos e tudo mais, tá? Essa audiência, o juiz marca ela no intervalo de 10 dias no tribunal do júri, né? O juiz recebe a manifestação do MP, ele marca então para 10 dias. Então ficou desse jeito. Você tem que lembrar assim, coloca essa linha no tempo para você. Como funciona a primeira fase? Oferecimento da denúncia. O juiz recebe a denúncia. Professor, o juiz está obrigado a receber a denúncia? Não, ele pode rejeitar a denúncia.
E se ele rejeitar a denúncia, não receber, qual recurso cabível? Recurso em sentido estrito. Nós estudaremos aqui. O recurso cabível contra a decisão que recebe denúncia é recurso em sentido estrito. Falso. Contra a decisão que recebe não cabe recurso. Recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeita. Você é juiz, analisou a denúncia do Ministério Público e falou, não, isso aqui não está devidamente, né, não está dentro da conformidade do artigo 41 do CPP, o Ministério Público não narrou o fato, né? Por exemplo, você rejeita a denúncia, eu sou do Ministério Público, eu quero recorrer, qual recurso cabível? Recurso em sentido estrito, da decisão que rejeitou denúncia, decisão que recebeu denúncia, não cabe recurso. Recebeu a denúncia, o juiz manda citar o sujeito, vem a citação. Né? Esta citação, você já sabe como que é. No intervalo, depois da citação, num prazo de 10 dias, vem a defesa do réu, tá certo? Depois o Ministério Público é ouvido, o MP dá a sua manifestação, né? Ouça-se o Ministério Público e depois o juiz manda fazer as diligências e depois o juiz marca audiência de instrução e julgamento. Olha só, denúncia, recebimento, citação, defesa do réu, manifestação do Ministério Público, produção de diligência. Grava isso aqui, ó. Isto é na primeira fase do Tribunal do Júri, é a fase preliminar. Tá certo? Você está vendo aqui na fase preliminar alguma situação aqui, absolvição do réu? Não. A absolvição vai ser mais para frente, depois da audiência. E isso difere do procedimento ordinário, do procedimento sumário, que lá no procedimento ordinário, lá no procedimento sumário é assim, ó, denuncia, o juiz recebe, faz a citação, vem a defesa e depois já vem a absolvição sumária, num procedimento ordinário ou sumário. No procedimento do júri é denúncia, recebe, cita, defesa responde num prazo de 10 dias, Ministério Público manifesta-se sobre a defesa apresentada, juiz manda fazer as diligências que as partes requereram e marca audiência de instrução e julgamento, né? Juiz, você vai marcar isso num prazo de 10 dias, tá certo? Tudo isso está dentro dos artigos que nós leremos agora para você. Vamos lá? Olá, meus amigos, minhas amigas, olha só, você que está estudando para o concurso aí do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, uma grande oportunidade para quem almeja, para quem deseja o seu tão sonhado cargo público. Nós aqui do Lá Concurso preparamos, de novo. Olá, meus amigos, minhas amigas, você aí que está estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nós aqui do Lá Concurso vamos ajudar na sua caminhada. Nós preparamos um super curso online, 100% online, um curso muito competitivo, com professores top de linha, como você assistiu essa pequena aula aí, a pequena demonstração da aula do professor. Olha só, nosso curso super competitivo 2017, atenção, custa apenas 10 mensalidades de R$ 25,00, ok? 10 mensalidades de R$ 25,00. Hoje, nós temos mais de 200 horas de videoaulas para você. Que eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso personal coach, você vai chegar lá e conte conosco. Forte abraço, fica com Deus e espero vocês aqui no LAC Concurso. Tchau, tchau.